Saúde e Vida volta falando sobre a dengue e a gente deixou no ar um nomezinho esquisito, chikungunya. Chikungunya, doutor, o que é isso? É um primo irmão da dengue? Não, o chikungunya, eu só estava citando pela sua pergunta se a gente tem que estar atento pelo mundo. Então, existe até um ramo da infectologia, que é a medicina do viajante, que ele fica atento às doenças que estão aparecendo pelo planeta ou que estão se locomovendo. E dentro delas, o chikungunya é um vírus que acabou saindo da África, pegou toda a costa leste africana, chegou na Índia, Indonésia, e ele está no Oceano Índico. E o problema é que quem transmite esse vírus é o Aedes aegypti. De novo ele? De novo. Então, o grande receio é que um turista que seja infectado, ele volte num período de incubação sem sintoma, aqui ele fique sintomático, e o nosso Aedes aegypti acabe picando esse paciente, adquirindo o vírus. A pessoa pode ser picada pelo Aedes aegypti e ter as duas doenças ao mesmo tempo ou não? Ela pode. No Brasil não tem esse chikungunya. Ainda, mas tem na própria Índia, teve casos de pacientes com as duas doenças ao mesmo tempo. No Gabão, que é para onde esse vírus também foi levado, também teve epidemias com os dois vírus ao mesmo tempo. Aqui não chegou. Aqui não chegou. O medo é que chegue turista doente, ou nosso mesmo, que esteja voltando, ou externo. A gente teve 3 casos no ano passado de pessoas que foram viajar para a Índia, para a Indonésia, voltaram, ficaram doentes e foram diagnosticadas com chikungunya, que elas adquiriram lá no Oceano Índico. Mas elas não foram picadas aqui para Aedes aegypti. Mas seria uma maneira da introdução desse novo vírus. Ou seja, essa pessoa infectada é picada e esse Aedes passa a transmitir também o chikungunya, é isso? Exatamente, exatamente. São os problemas da globalização, né? São os problemas da globalização, exatamente. O problema principal é a globalização Também, por outro lado, a globalização favorece a disseminação dos agentes, mas, ao mesmo tempo, existe a globalização da informação. Então, a gente tem essa notícia também, que na Indonésia está tendo chikungunya, você vem de uma viagem da Indonésia, eu já te interno, já fico atento que pode ser, então o bom é isso. Antes de começar o programa, a gente falava aqui até de origens, né? Origem húngara do doutor, origem japonesa do deputado, eu tenho origem espanhola, e falávamos que os brasileiros seriam os índios. Eles foram infectados lá atrás pela gripe, porque eles não conheciam, não tinham, não tinham imunidade à gripe, muitos morreram de gripe. Verdade. Né? E hoje, quando você pensa em morrer de gripe, só se for suína, né? Só se for aviária, não de uma gripe normal. Morria até de infecções, até a descoberta da penicilina, né? Quantos não morreram, hein? Até descobrimos os antibióticos, né? A penicilina, por exemplo. Mas já era a globalização já começou, aí já... né? Tem essa vantagem e desvantagem. Né? A globalização traz as vantagens, mas tem as desvantagens, obviamente. Né? Por que os países tropicais, a gente falou de várias, que ficam por aqui, né, nos trópicos, elas não chegam ao hemisfério norte. Os trópicos, o clima favorece determinados vírus, digamos assim? Favorece. O clima tropical favorece a proliferação de alguns vetores, que a gente fala que são animais... Não são os vírus, são os vetores, são aqueles que transmitem. Exatamente. Então a gente tem uma facilidade para a febre amarela, para a malária, para a dengue, que são todas doenças transmitidas por vetores, no caso mosquito, a malária, a dengue e a febre amarela. Não quer dizer que nunca existiu nos países do hemisfério norte. Eles tinham malária. A malária reinava no Mediterrâneo, na Inglaterra, na China tinha malária. Só que eles tiveram uma facilidade do controle da doença eliminando os mosquitos, por causa da ajuda do clima temperado deles e no frio rigoroso do inverno. A gente já não tem essa vantagem, essa facilidade. Tanto que no período colonial, quando os países europeus eles iam lá colonizar a África, eles sempre preferiam as regiões das alturas, que eram as regiões que não tinham aquelas doenças da nação, né? Porque na altitude também tinha uma dificuldade de proliferação de mosquitos. Então tinha esse dito popular que a altitude protegia das doenças infecciosas. Mas isso era verdade. Há o contrário também? Há vírus que preferem as regiões mais frias, assim, ou não? Não, que eu lembro não. Na verdade, como o frio de lá e o frio daqui acabam se alternando, então a gente acaba tendo as mesmas doenças que... Nós temos as mesmas, mas eles conseguem... Eles conseguiram eliminar. No hemisfério norte, algumas eles não sofrem. Exatamente. Com elas. Então, um dos maiores órgãos americanos de controle dessas doenças, que é o CDC, que vira e mexe sai, ele nasceu
em Atlanta para combater a malária, que existia malária lá nos Estados Unidos, né? E ele conseguiu, a malária foi erradicada de lá com uma facilidade que a gente aqui, mas a malária é mais específica, porque depende muito das matas, e aqui a gente tem uma riqueza da mata amazônica, na África também, mas é mais isso daí. Deputado, de que forma o Poder Legislativo pode atuar em questões de epidemias ou endemias, no caso da dengue, por exemplo? A gente sabe que tem que ser algo dito e repetido diariamente, todos os dias, o ano inteiro. Por exemplo, há uma epidemia de conjuntivite, por exemplo. Você ataca isso, a imprensa sai falando, todo mundo sai falando, acabou a epidemia, acabou. A dengue não. É algo endêmico que continua. De que forma o Legislativo pode atuar? Eu acho que já está fazendo, hein? Pela TV a Lesp, com a vinda do doutor Stefan, acho que já essa divulgação é muito importante, né? Eu acho que o Poder Legislativo pode atuar, sim, na busca de melhorar as condições desses 25 mil trabalhadores, os agentes da saúde, né? Na orientação, pode buscar junto ao governo recursos que possam fazer a prevenção na área da saúde, como nós dissemos anteriormente, que é a mais econômica. Se nós não gastarmos agora, vamos gastar muito mais depois. Depois, né? Então, a saúde, a medicina preventiva, eu acho que é o ato, é a atividade mais importante na área da medicina. Como em outras atividades também, creio eu. Mas se nós fizermos essa prevenção, certamente nós vamos estar ajudando a evitar. Será que tem como mensurar? Cada real gasto na prevenção, você economiza lá na frente? Você imagina 108 mil pessoas. Tá certo, tem criança misturado aí, né? Mas 108 mil pessoas paradas por vários, né? Com risco de morrer. Quanto vale uma vida, como eu falei antes, né? Então eu acho que nós temos que aplicar sim. Porque há casos de combate a determinadas doenças que é 50%, 100%, 150%, você vai gastar depois. Não, depois agrava mais, porque você tem uma dengue número 1 hoje, amanhã número 2, vai agravando. Então, se você teve uma dengue número 1, número 2, por exemplo, e tem uma 4, que agora toda a população é suscetível. Então, o que acontece? A gravidade é maior. Nas escolas, deputado, a gente sabe que a criança ela é fantástica na hora de... Exatamente. Quando lá atrás, há 20, 25 anos, quando se falava da questão de meio ambiente, os adultos eram mais refratários. As crianças pegaram isso e levando para suas famílias. Bem lembrado. As escolas são importantes aí no combate à dengue? Nós temos que massificar. E as crianças podem ajudar nessa massificação dessas informações que às vezes a pessoa não dá muita bola, não. Tem gente que mora, por exemplo, lá no Guarujá, né, onde tem uma propensão a adquirir a dengue, não está nem aí. Eles não se protegem, não usam tela, por exemplo, nas casas. Podia até usar uma telinha na janela, nas portas. Pelo menos nessa época, né? No janeiro, fevereiro, março, abril. Mas as pessoas não fazem. Custa quanto uma tela? Né? Então eu acho que nós temos que estar organizando e indo no criadouro, né? Através das crianças, através da mídia, através de todos nós. Eu acho que é uma missão que todos nós temos que arcar, todos os deputados, todos os vereadores, quantos não temos aí espalhados por esse estado, por esse país, na verdade? Então acho que nós temos que estar divulgando. É martelar, massificar, divulgar e orientar. É isso mesmo, não tem outro caminho. Não tem, é a informação mesmo. E você falou uma coisa interessante, que é a criança. A criança tem um poder de multiplicação monstruoso, porque todos os contatos que eu tenho com criança pequena assim, de 8, 9, 10 anos, não é criança pequena, mas tá absolutamente na cabeça delas, que a água do planeta vai acabar, que tem o mosquito da dengue, então é uma coisa que o cigarro faz mal, então é uma coisa impressionante como essa geração está saindo já com uma ideia absolutamente bem mais informada concretizada, que nós, né? Exatamente. Então isso é uma boa coisa mesmo. Porque eu me lembro, há algum tempo, né, se falava em meio ambiente, eram os ecochatos, tudo isso, e por meio das crianças essa consciência foi mudando. Até porque quando se começou a tratar disso nas escolas, como faz tempo, essas crianças já são adultas hoje, por exemplo. E já com uma outra visão. É por aí, então, eu acho que... Eu queria aproveitar essa oportunidade que você disse do meio ambiente. Nós, brasileiros, não temos uma consciência ambiental forte, como tem, às vezes, em outros países, né? Mas nós estamos chegando nesse ponto. Por exemplo, quando a gente chega num posto de combustível, a gente vê lá que não tem aquela caleta
que ao abastecer o carro, vaza esse petróleo, esse gasolina que derrama, vai para uma caixa separadora, depois ela é separada da água e do petróleo. No entanto, não dá manutenção, isso vai para guias bueiro sarjeta e vai para a represa, e nós ingerimos benzeno, tolueno, chileno que tem no petróleo, na gasolina, no combustível. E vamos ter câncer. Por isso que o câncer não diminui, ela é diretamente proporcional. À medida que a medicina avança, parece que os cânceres deveria ser inversamente proporcional. Então, trazendo isso para o meio ambiente, como você tocou, lá em casa de Fukushima, no Japão, nós tivemos em Chernobyl 80 mil pessoas morrendo por causa do vazamento atômico. E nós estamos querendo construir 5 usinas atômicas em Angra dos Reis. Consciência ambiental que nós temos. Nós temos recurso hídrico, eólico, nós temos recurso solar, né? Aqui nós temos sol o ano inteiro praticamente. Então nós podemos estar aproveitando esse tipo de energia e não construindo uma usina nuclear. Então, quando o homem não respeita o meio ambiente, dá nisso aí. O homem contraria a natureza, ela reage com esses furacões, com tantas enchentes aqui no Brasil, um país que não tem terremoto, não tem neve, não tem nada que diminua a produção, que só tem para produzir, mas infelizmente sem a consciência ambiental nós não fazemos nada. E no caso da dengue, é fundamental ter o respeito à natureza, ter respeito às coisas. Todo mundo sabe que se deixar uma água lá acumulada, vai criar, é um criador, vai dar dengue, vai dar doença. Tem um outro ponto, mas isso acho que vai ficar para o próximo programa, a gente já está chegando ao final, que é a questão do saneamento. Quando você fala em doenças endêmicas no Brasil, se você pensar nas doenças que decorrem pela falta de saneamento, é grave, a questão é muito grave. Mas isso vai ficar para um próximo programa. Eu gostaria de agradecer a participação dos senhores. Doutor Stefano, por favor, suas considerações finais, se tiver algum recado para o nosso telespectador. Eu acho que a grande mensagem é exatamente essa. Se você tem algum sintoma que sugira dengue, você tem que passar no médico para ser avaliado num pronto-socorro. E a outra coisa é exatamente isso, se conscientizar que o mosquito não vai ser eliminado. O mosquito vem para conviver com o homem, ele depende do homem, e ele evoluiu para ficar junto com o homem por causa de todas aquelas facilidades de proliferação. Então a gente vai ter que manter uma tarefa árdua de ficar vigiando os quintais, as suas casas, para não ter coleção de água. Quer dizer, não adianta ficar reclamando, o governo não combate, o governo tem a obrigação sim de alertar a população, de bater na porta da casa das pessoas, de lembrar elas o que elas devem fazer, mas elas é que tem que fazer, não é isso? Verdade. Deputado, obrigada pela participação. Eu que agradeço, e eu vou lembrar de um professor chamado Drauzio Varela, talvez fosse seu professor também, Stefano, mas o professor Drauzio falava o seguinte: você dá um comprimidinho de um ascaridil, lá no Nordeste, essa criança que às vezes vem com um bolo de ascaris, e às vezes você é obrigado a operar, você gasta tanto, e com um comprimidinho que não custa nada, é centavos, você salva uma vida. E transferir isso para a dengue. Se nós fizermos a prevenção, fazer essa divulgação, gastar maciçamente nesse recurso da mídia, das crianças que você falou, eu acho que nós estaremos prevenindo contra a dengue e teremos melhor qualidade de vida. Quer dizer, cada um fazendo a sua parte, olhando para o seu quintal, literalmente, né? Olhando se não tem lá, porque antes se falava, põe areinha no pratinho. Não, tira o pratinho. Tira o pratinho. Sem pratinho, não adianta areinha no pratinho. O melhor é tirar o pratinho mesmo. Observar se não tem algum foco, como lembra o doutor, algum ralo de um banheiro que não é usado. É bom a gente ficar atento, e se algum agente da Secretaria da Saúde bater na sua porta, deixa ele entrar, deixa ele observar, ele não está ali para te punir, ele está ali para ajudar toda a população. Obrigado a todos, obrigado a você que acompanhou o Saúde e Vida de hoje, que fica por aqui, e nós temos um encontro num próximo programa. Até lá.